Olá, eu sou o Dr. Matheus Erdi e hoje eu vim trazer um assunto um pouco mais sério para a gente falar e comentar aqui em nosso canal. Bom, o que eu vou falar um pouco é sobre os perigos da rinomodelação e os perigos da harmonização facial. Então, se você quer saber um pouquinho, fica aqui comigo. Hoje é dia 20 de setembro, eu estou gravando isso exatamente porque eu tive vários contatos nas redes sociais sobre esse procedimento, sobre a harmonização facial especificamente, e um outro procedimento que foi a complicação que vamos ver. No Bom Dia Brasil teve uma matéria falando sobre as complicações e a banalização desse procedimento. Então eu vou colocar agora essa matéria para vocês analisarem. Ela está editada, só para lembrar, mas essa matéria você consegue na íntegra na internet, no Globoplay. Ela foi do Bom Dia Brasil do dia 20 de setembro de 2019. Estamos de volta com alerta sobre os cuidados necessários a quem vai se submeter a uma harmonização facial. O procedimento está se tornando cada vez mais popular. Mas é preciso ficar atento. A harmonização facial envolve riscos e deve ser feita por um profissional especializado. Você vê que é uma coisa que, se der certo, ótimo, mas se der errado, dá muito errado. Me sinto arrependida, me sinto triste como o meu rosto está. Rafaela e Paula saíram traumatizadas das clínicas odontológicas que procuraram para fazer harmonização facial. Entre eles, o preenchimento com ácido hialurônico, um gel que ameniza a perda de volume da pele. As sociedades brasileiras de dermatologia e de cirurgia plástica afirmam que para fazer um procedimento estético invasivo é preciso conhecer sobre pele, saber dos riscos de um preenchimento facial, por exemplo, e de como agir caso haja algum problema. Você está ultrapassando camadas da pele, desde a pele até a gordura, né, chegando até próximo do osso, e você está injetando algum tipo de substância que não é própria do organismo. Usar em excesso ou aplicar mal o produto pode afetar a circulação dos vasos sanguíneos. Foi o que aconteceu com o nariz da Rafaela. O tecido necrosou e agora ela não sabe se vai conseguir eliminar as cicatrizes. Eu vi que eu tinha risco de cegueira. No caso de Paula, ela diz que a dentista ignorou uma informação importante que estava na ficha, que ela usava anticoagulante. Quando ela começou a fazer o procedimento, Não é adequado achar que é uma coisa simples, que você pode fazer em qualquer lugar. É importante que se faça dentro de um ambiente seguro, de um consultório médico. me arrependo por tudo. Me arrependo por não ter pesquisado antes. Foi um sonho que virou um pesadelo. Hoje, minha maior angústia é que alguém passe pelo que eu tô passando, assim. Precisa tomar bastante cuidado, né? Então, como vimos, a gente viu duas pacientes submetidas a uma rinomodelação, ali chamou de harmonização facial, mas normalmente usam esse nome de rinomodelação para aplicação de ácido hialurônico ou outros procedimentos como a bioplastia de nariz na região do nariz, tá? E a outra paciente da harmonização sim facial, da injeção, ela não fala qual material, posto para devolver volume e tirar um pouco de flacidez de pele. Bom, normalmente é usado o ácido hialurônico. Esse procedimento a gente vê muito profissional fazendo, virou uma prática de mercado canibalista. A gente vê vários profissionais que fazem cursos no final de semana. E aqui eu não estou falando só de não médico, então se vocês estão achando que eu estou falando mal de alguma outra profissão e defendendo só o médico, não estou. Existem vários profissionais que fazem cursos de fim de semana, que às vezes são 2 dias, um dia, na qual vê e se aventura a fazer esse tipo de procedimento, como também algumas pós-graduações, na qual as pessoas frequentam durante um ano, vão uma aula por mês e acham que podem dominar um procedimento e acabam banalizando esse procedimento como se fosse um procedimento simples. Mas esse procedimento, apesar de parecer simples, são procedimentos que, quando complicam, e como a gente tem um aumento muito grande da quantidade de procedimentos feitos ultimamente, a gente tem visto cada vez mais complicações e complicações graves quanto essa que a gente viu ali na matéria do Bom Dia Brasil. Normalmente as repercussões mais comuns, a infecção, os hematomas, como aconteceu um hematoma extremo naquela paciente, talvez por um desleixo do profissional que fez, de não ter atentado ao uso de um anticoagulante, como foi descrito, e fez um hematoma. Então, saber também de medicações, saber da história do paciente, não é porque é um procedimento estético, não é porque é um procedimento considerado da cosmiatria, na qual a gente vai banalizar esse tipo de procedimento. Então, a história do paciente, às vezes histórias de alergias a outros produtos que a gente também tem que saber que podem dar reação. E mais importante, como eu disse, muitos profissionais que talvez não tenham treinamento adequado, fazendo cursos pequenos, cursos que mal, talvez nem coloquem a mão, ou até quando colocam a mão, não
conseguem captar e não tem tempo para poder ter essa curva de aprendizado para poder começar a oferecer esse trabalho ou esse procedimento no consultório. Cirurgiões plásticos, eles fazem 2 anos de cirurgia geral, além dos 6 anos de faculdade. Não vamos pesar a faculdade, então profissionais médicos fazem 6 anos de faculdade para ganhar um bacharelado. Os outros profissionais em torno de 4 a 5 anos de faculdade, não vamos comentar essa parte, mas o cirurgião plástico ele tem que fazer 2 anos de cirurgia geral, então para aprender os fundamentos da cirurgia, e na cirurgia geral a gente aprende a lidar com situações de pressão, lidar em situações onde o caos às vezes é instalado. O cirurgião geral ele trabalha normalmente muito com situações emergenciais, cirurgias de grande porte, como a ressecção de tumores, a ressecção de lesões em órgãos vitais. Então o treinamento cirúrgico ele vai servir exatamente para nos dar esse certo sangue frio para poder transpor e passar essa barreira para chegar então num concurso de cirurgia plástica. E aí, depois de frequentar os 2 anos de cirurgia geral, fazemos mais 3 anos de residência em cirurgia plástica. E o que é residência em cirurgia plástica? Não é um curso que eu vou no final de semana durante esses 3 anos. A residência em cirurgia plástica, um curso onde nós estamos lá de segunda, normalmente a sexta-feira, o serviço que eu frequentei tinha aos finais de semana algumas cirurgias, na qual a gente entra de manhã no hospital e sai à noite. Vemos centenas, às vezes até milhares de cirurgias de reconstrução, de face, de corpo, cirurgias estéticas, como a cirurgia do facelift, onde a gente solta toda a pele da face da paciente e conseguimos então ver toda a anatomia. Nós conhecemos a anatomia, auxiliados por um staff que é um profissional mais experiente, professor daquela residência, até evoluirmos a poder operar o próprio paciente junto com o staff, e terminados esses 3 anos chegamos na nossa profissionalização, depois de ter passado pelo crivo da sociedade, onde a gente faz uma prova de 3 etapas para poder então receber o título de cirurgião plástico. Realizamos centenas de rinoplastias no treinamento, onde a gente consegue ver a anatomia do nariz por dentro. Eu vou mostrar daqui a pouco, a gente tem essa imagem aqui do lado, mas a gente vai ver melhor um pouquinho essa questão da anatomia da face, anatomia do nariz, para a gente ver como parece simples um procedimento, mas pode ter várias complicações quanto a este problema. Então a gente já vê aqui de praxe anatomia de veias e artérias da face. A gente tem aqui a setinha mas eu vou apontar com a mão mesmo. Então o azulzinho as grandes veias, então veia facial e artéria facial. As principais nutridoras aqui são os ramos principais, eles são grandes assim, mas eles têm micro raminhos que vão nutrir. E nesses ramos a gente vê aqui na região nasal extremamente vascularizada, cheia de vasinho, que vai nutrir e pode ser funcionado por uma agulha, pode ser funcionado por uma cânula, tá? Não é que vai fazer um procedimento com uma infiltração com cânula nele mais seguro. Então aqui novamente no preto e branco a gente vê um pouquinho essa anatomia mais detalhada. Então os vasos na região do nariz, a região da face, aonde a gente vai aqui, por exemplo, o top model look, a gente tem essa área aqui preenchida para fazer o efeito maior. Então a gente vê que a gente tem várias artérias seguindo exatamente nessa região. A região malar aqui embaixo dos olhos, a bochechinha. A região zigomática, com vários vasos importantes, então para vocês verem como às vezes a banalização dessa técnica pode ser complicada e arriscada. Aqui a região nasal, olha quantos vasos, aqui só as artérias, a gente ainda tem as veias ali na região, que podem ser pegas nesse procedimento. Então conhecer a anatomia, conhecer as variações anatômicas, isso aqui é um desenho artístico daquele momento. Não quer dizer que todos os pacientes são desse mesmo jeito. Pacientes que já sofreram procedimentos têm essa anatomia alterada. Existem as variações anatômicas, pacientes que nascem de forma diferente. Então às vezes essa artéria que passa bem na lateral do nariz, a nasal lateral, ela pode passar um pouco mais central. A artéria dorsal do nariz, ela pode ser mais calibrosa, ela pode ter mais de uma. Então, são várias coisas que a gente tem que ter noção durante o procedimento, e por isso que a gente cada vez mais a gente vê complicações dessas técnicas. Graças a Deus, na maior parte das vezes são complicações simples, complicações sem grandes repercussões, mas cada vez mais procedimentos vamos ver mais complicações. Tá? Então aqui fica só o alerta, isso é uma recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também preza por isso. O dermatologista ele também tem um treinamento de 3 anos só vendo os cuidados da pele, e aí a face é uma área de muita atenção também no dermatologista. Então é muito importante o conhecimento dessa anatomia para você estar segura e fazer esse procedimento
com mais segurança. Antes de você pensar se é mais barato fazer com não médico, fazer com não cirurgião plástico ou com não dermatologista, vê primeiro, conversa. Às vezes você pode até se surpreender que os valores cobrados de um cirurgião plástico às vezes são os mesmos cobrados ou bem próximos e normalmente com bem menos riscos, em locais mais adequados, com materiais melhores. Existem centenas de marcas de ácido hialurônico, centenas de preenchedores no mercado e nem todos devem ser aplicados. Primeiro assim, o material também usado, ele é importante. O ácido hialurônico, ele na mesma marca ele tem vários, porque ele pode ser mais espesso ou menos espesso, dependendo do que a gente quer oferecer para aquele paciente. Então é importante o médico também ser treinado exatamente para esse domínio e não escolher um profissional, às vezes escolhe pelo preço daquele ácido hialurônico e às vezes aquele ácido hialurônico não é o adequado para aquela região. E igual antigamente acontecia com o silicone, na verdade o ácido hialurônico, quando ele não é adequado, ele não vai fazer o efeito e ele pode também migrar. Não vai migrar trazendo problemas que o silicone injetável tinha e tem, a gente ainda vê algumas pessoas injetando isso, mas ele pode migrar para essas regiões e comprimir um vaso sanguíneo, por exemplo. Então também saber que o profissional que você está fazendo, ele usa material, ele usa produtos adequados para aquilo, ele tem um conhecimento, ele frequenta as atualizações, ele vai frequentar congressos, cursos e cursos importantes na área, não cursos de profissionais que só querem saber do dinheiro do outro colega, para poder ter esse treinamento. Então, se você também tem curiosidade ou tem alguma dúvida sobre a rinoplastia não cirúrgica, não vamos mais usar o nome de rinomodelação. É um procedimento minimamente invasivo, mas ele tem a complexidade também de uma rinoplastia. Então a gente tem que lidar com seriedade, não usar um nome de mercado para poder descrever aquilo que vai ser feito. Então a rinoplastia não cirúrgica, que é o preenchimento da região nasal para dar o aspecto estético, o que a gente consegue ou o que a gente não consegue fazer, isso você vai ter só com um profissional sério. Às vezes ele vai falar que vai deixar o seu nariz igual de plástica, igual da cirurgia, mas dependendo do que você tiver no seu nariz, aquele preenchimento não vai adiantar. Assim como o preenchimento da face, o tratamento global da face com o ácido hialurônico, ele tem que ser padronizado. Essa coisa de harmonização facial para cá, harmonização facial para lá, e as pessoas fazem a mesma coisa, tá todo mundo ficando com a mesma cara quando a gente passa na rua. Então, o cuidado com isso deve ser adequado e principalmente buscar a naturalidade. A gente tem que entender que a gente tem uma anatomia, a gente ainda não sabe quais as consequências, às vezes, de produtos ao longo prazo, em quantidades que cada vez maiores. Uma coisa é que a gente usa o ácido hialurônico há muito tempo, mas em quantidades pequenas, 1, 2 ml. Hoje em dia a gente vê muita gente, mas muita gente aplicando 15 ml, 20 ml. Já vi pacientes descreverem que injetaram 28 ml, 28 seringas para fazer uma harmonização, para fazer um preenchimento global da face. Então a gente às vezes tem que ter um pouquinho de pé atrás para a gente ter a noção desse tratamento e fazer as coisas com a maior segurança possível. Então, deixe o seu comentário aqui embaixo se você também acha que esse procedimento ele deve ser tratado com mais seriedade, se você acha que esse procedimento deve ser feito com profissionais mais adequados, e sempre procure um profissional com bom treinamento. E o ideal é que seja sempre um cirurgião plástico e um dermatologista, membros das sociedades respectivas. Viu? Grande abraço!